A expressão jogo de nicho é uma das menos compreendidas dos games e por causa disso muita falta de informação é passada para frente. Na semana que vem mesmo já sai o jogo Xenoblade Chronicles 3 e algumas pessoas já estão desdenhando deles, então quando eu anunciar ele no vídeo de segunda-feira de lançamentos e promoções que a gente faz aqui no canal, inclusive acompanhem lá, hein? Eu não quero ninguém desinformado desmerecendo o jogo com o argumento de mais um jogo de nicho, porque se você era desinformado depois desse vídeo, você não vai ser mais. Hoje é sexta-feira, dia da hashtag Nintendo a sério aqui no canal, e hora de se aprofundar um pouco mais a sério sobre os games. Os outros vídeos aqui dessa série você encontra na playlist que eu vou deixar aqui na descrição, então deixa o seu like, se inscreve aqui pra gente bater a meta dos 300k até o final do ano, que só um pouco mais de pessoas se inscrevendo do que o normal a gente já consegue aí, beleza? E vocês devem se lembrar, por exemplo, desse vídeo aqui que a gente fez falando sobre a relação que essa expressão dos jogos de nicho e dos jogos da Nintendo tem com Animal Crossing. No caso, o vídeo fala por que o Animal Crossing não é um jogo de nicho. Sim, loucura, mano. Muita gente fala que Animal Crossing é um jogo de nicho só porque é da Nintendo. Ou não, na verdade é muito frequente mesmo as pessoas classificarem um jogo mega popular e abrangente como um jogo de nicho, só porque esse jogo não é um jogo de ação. Tipo, o que você faz nesse jogo aqui? Não é socar a cara de ninguém, seja bandido, atirando ou pulando na cabeça dele? Não é chutar uma bola pro gol? Não tá no PC, PS5 ou Xbox? Ou melhor, tá mais pra jogo de nicho, que o cara já vê isso e desdenha do jogo. E para essas pessoas eu digo, amigos, entendam o seguinte: jogo Nintendo e os jogos de nicho não são piores que os jogos mais populares da indústria. Direto eu leio comentários muito convictos em vídeos como o Top 30 ou a Tier List mensal que a gente faz aqui no canal. Inclusive acompanhem lá, hein? Esse domingo tem a próxima. Dizendo o seguinte: o Coelho fica recomendando esses jogos, mas é tudo jogo de nicho, tudo jogo pequeno, não tem jogo bom, mano. Como se isso significasse que o jogo que eu tô avaliando aqui pra galera é ruim só porque esse cara não conhece, ou só porque esse jogo não tem o marketing que um grande jogo teria. Essas frases são apenas um sintoma para um problema bem maior que permeia o mundo dos games e eu diria até que impede os jogos maiores de saírem da mesmice que a gente vê a indústria indo sempre na direção. Me parece que boa parte da comunidade dos gamers, e eu digo aqui mais uma vez, me parece porque é a minha opinião, já não sabe interpretar o que é um jogo de nicho. E agora, dos mesmos criadores da frase Animal Crossing é jogo de nicho, a gente vê aí a galera do grande jogo, ou um excelente jogo, ou um jogo de peso, porque é jogo de nicho. Quê? Outro comentário que eu leio direto: Nintendo só tá lançando jogo indie, os jogos da Nintendo estão parecendo jogos indies, nesse período não teve nada de bom no Nintendo Switch, só jogo indie e jogo de nicho. O que de novo? Bom, nesse caso desses comentários tem logo dois pecados em um comentário só. Primeiro, menosprezar o jogo por ser jogo indie ou por ser Nintendo. Segundo, por menosprezar o jogo por ser de nicho, que é o assunto do vídeo. Fazendo uma análise fria, eu acho que o que essas pessoas entendem quando elas ouvem jogo de nicho, elas entendem algo como um jogo ruim, mas que tem doido que gosta. Mano, sério, só acho que só pode ser isso. Só que essa é, na maioria das vezes, uma opinião oposta à correta. Sim, jogos de nicho, ou seja, jogos impopulares, não são piores do que jogos populares. Na verdade, na grande maioria das vezes, eles são até melhores. E por serem tão bons assim, é que tem um público limitado. É o quê? Esse coelho só pode estar maluco. Eu te ouvi daqui do outro lado do vídeo e eu te digo logo, cara espectador, não estou maluco. Fica aí porque vai fazer sentido e você vai fazer Vamos recapitular o que afinal é isso. Bom, não existe uma definição clara para jogo de nicho. Jogo de nicho é a versão dos videogames para a expressão nicho de mercado. Então, nicho de mercado é uma expressão mais consolidada. Videogame é um mercado, um produto, então, jogo de nicho. Segundo o grande especialista que nunca errou na história da humanidade, chamado Google, nicho de mercado é um segmento de um mercado maior que possui suas próprias demandas e preferências. As empresas se concentram em nichos de mercado
criado para atender a um consumidor específico melhor do que os concorrentes que visam um público mais amplo. Eu achei essa definição mais clara aqui para vocês, ou melhor, para a narrativa que eu tô passando. Então, para facilitar para quem não entendeu, bora falar de lanches. Digamos que você tem um estabelecimento que tem vários tipos de alimentos, pizza, esfirra e lanche. Mas quem gosta de lanche prefere ir num local que faz apenas lanches, porque lá os lanches são melhores. E aí nesse local tem lanche de carne, lanche, linguiça e frango. Então eu gosto de ir num estabelecimento especialista em lanches de frango. Então lanche de frango é o nosso jogo de nicho. É um estabelecimento mais especificamente de alimento, mais especificamente de lanches e mais especificamente de frangos. E apesar dele se focar em um público só, que são as pessoas que gostam de lanche de frango, ele existe porque eles têm lanches de frango melhores do que os estabelecimentos que só pegam qualquer frango e colocam em um pão. E o número de pessoas que gostam de lanche de frango já é grande o suficiente para sustentar esse mercado. E você que não gosta de frango já consegue entender por que as pessoas associam jogo de nicho como jogo ruim. Não é porque o jogo é ruim, é porque eu não gosto de frango. Então dá para entender por que quando eu fiz uma análise positiva ou vídeos me divertindo com WarioWare Get It Together do Nintendo Switch, que é um jogo super de nicho, eu fui criticado por essas pessoas, falando que ele era só um jogo ruim, sendo que na verdade ele é um jogo que faz muito bem as coisas que ele se propõe. O problema só dele é que ele é caro, mano. Mas ele é um jogo de nicho, mano, e para aquele nicho ele faz isso muito bem. A lanchonete de frango não é impopular por seu produto ser inferior. Ela é impopular por se focar em um público específico, mas ele tem um produto para esse público melhor do que as lanchonetes mais populares. Ou seja, se você quer comer um lanche diferente, mais especificamente o lanche de frango, o melhor lugar para você ir é nesse estabelecimento de nicho. Se ainda estiver confuso, vamos gamificar essa explicação agora. Bora usar o objeto de inspiração desse vídeo, que é o dito Xenoblade Chronicles 3, que sai na semana que vem e vai ter gameplay aqui no canal, inclusive ative o sininho de notificações para acompanhar lá, hein? Xenoblade é considerado uma das melhores séries atuais da Nintendo e feito pela empresa que eu acho que já é consenso de ser da elite dos melhores estúdios pertencentes à Nintendo, a Monolith Soft. E digo mais, aspas fortes aqui pra vocês, esse aqui talvez seja o maior jogo da Nintendo de 2022. Mas aí eu te pergunto, se essa série Xenoblade é tão boa assim, e esse estúdio é tão bom, por que raios ele vende tão pouco se comparado aos outros jogos da Nintendo? Xenoblade é um RPG, isso já limita o público. Mais especificamente, quem gosta de sistemas de combate estratégicos e complexos em vez de jogos de ação. Isso já limita uma outra parte do público dentro do público de RPG. E mais especificamente, ele é um jogo com visuais e narrativas em estilo oriental, japonês. E até anime dá pra usar como exemplificação do estilo visual dele, apesar de ser uma definição meio meh. Ou seja, Xenoblade Chronicles 3 tem personagens mais lúdicos, coloridos e até meio excêntricos, né? Lembre-se, o Japão precisa ser preservado. O Japão, mano, o Japão, ele precisa ser preservado. O Japão precisa ser preservado. O Japão é o país que lança esses jogos que precisam ser preservados na história. É parte aqui, ó, a mãozinha. Isso aqui é parte da história contemporânea brasileira mundial do Japão. E o carinha atrás. Mas enfim, esse estilo oriental de Xenoblade Chronicles 3, mais ainda o público que já tinha sido limitado pelo combate complexo de estratégia e que já tinha sido limitado pelo público que gosta de RPG e que já é um público não tão grande assim, considerando o meio gamer como geral, torna Xenoblade Chronicles 3 um lanche de frango. Pera, isso por algum motivo não pareceu tão convincente. O que eu quero dizer é que Xenoblade Chronicles 3 não é impopular por ser ruim ou por ser inferior. Ele só investe em coisas específicas e, portanto, alcança um público específico que vai atrás disso. E por isso, Xenoblade é um jogo de nicho. E é por isso que às vezes eu pego e eu falo bem de um jogo desse e o cara vai vir e fala que eu tô passando pano pra Nintendo. Olha os jogos que esse cara recomenda, ele gosta de qualquer coisa. Ah, as pessoas, se soubessem que eu lido com recomendações para um público que é tão maior do que só o umbigo dela que não gosta daqueles jogos, elas iam entender. Mas digamos que você me pergunte o seguinte: mas Coelho, é por isso que recomendar jogo de nicho é uma furada? Ou então, Coelho, é por isso que jogo de nicho não é um excelente jogo, porque é um jogo muito limitado, ele é específico demais.
Não, meu caro. Agora que você já entendeu o que é um jogo de nicho, eu vou te contar por que jogar um jogo de nicho. Assim como lá aquela lanchonete de frango é de nicho, mas é lá que você tem que ir para comer o melhor lanche de frango, é nos jogos de nicho que temos boa parte do que a indústria tem de melhor, cara. No caso de Xenoblade, a Monolith Soft sabe que o seu público é específico. Ele sabe que eles são um nicho e exatamente por isso eles não se contêm na hora de criar as suas mecânicas. O combate de Xenoblade é uma coisa maravilhosa, simplesmente isso, diferente de tudo que tem no mercado e melhor do que a maioria do que tem nele também. Masterizar as mecânicas de Xenoblade em dado ponto do jogo e vencer um inimigo 10 níveis acima do seu porque você finalmente entendeu como aquela mecânica funciona por completo, cara, eu falo em dado ponto do jogo porque Xenoblade não para de incrementar o seu combate. Você começa o jogo tipo, nem precisa bater, o personagem bate sozinho, daí então além disso tem isso aqui também que eu tenho que tomar cuidado? Agora eu entendi. E dali a 20 horas de jogo você fala tipo, ok, eu achei que eu já tinha entendido o jogo inteiro, mas com a inclusão dessas 3 novas mecânicas aqui, mais as outras 5 que apareceram, eu tô um pouco perdido. E aí vem a fase do desespero. Mano do céu, eu não tenho mais ideia do que eu tô fazendo, esse jogo tá muito confuso. Pra finalmente as coisas clicarem, e é por isso que eu falo, insistam, e você vai pensar, Xenoblade, você é uma joia da humanidade, o seu combate foi forjado pelos deuses que inspiraram a mão dos seus desenvolvedores. Você que zerou Xenoblade, comenta aqui embaixo. E se o jogo tem esse combate maravilhoso, porque, novamente, a Monolith não se contém por saber que são jogos de nicho, eles sabem que o público deles querem um combate complexo, e aí eles dão pra gente um combate complexo e muito recompensante, a maioria das empresas, quando criam um jogo pra ser não de nicho, eles dão uma segurada nas mecânicas, tipo, não, calma, se a gente fizer isso, o pessoal que não manja nada vai acabar boiando. Que é um exemplo muito claro, Resident Evil 8. Eu adorei Resident Evil 8, é um jogo maravilhoso, mas tá super claro que a franquia Resident Evil, pra deixar de ser nicho, ela passou a ser menos assustadora. Exceto a Casa das Bonecas. Mano, a Casa das Bonecas é assustadora. Mas nem se compara com outras franquias do nicho de jogos assustadores, como Outlast, que a Capcom pegou muita inspiração desse jogo pro Resident Evil 8 em algumas partes, até mesmo Fatal Frame. Esses jogos são de nicho e eles querem te assustar de verdade. Resident Evil 8 quer que você aproveite a aventura e que o maior número de pessoas possíveis não fiquem assustados o suficiente para não quererem mais jogar o jogo ou quererem comprar o jogo, sabe? Tipo, jogos populares costumam se conter o seu potencial e o seu level design para todo mundo poder acompanhar o seu progresso. Eles basicamente têm que se nerfar. Jogos de nicho não, eles sabem que o público deles é restrito, mas que gostam daquele elemento específico e aprimoram aquele elemento, aperfeiçoam e entregam o melhor que aquilo tem a oferecer, sem se preocupar que alguém vai achar aquilo difícil demais ou complexo demais ou tem muito daquilo. É por isso que eu recomendo jogos como BlazBlue Central Fiction, onde vocês vão encontrar os combos mais insanos da indústria dos jogos de luta, muito mais do que em Street Fighter. Jogos como No More Heroes 3, cara, que tem muitos dos seus problemas técnicos, mas vocês vão ver lá a criatividade japonesa e como ela é infinita e eles conseguem aplicar essa criatividade em uma gameplay de um jogo hack and slash, que é um gênero, os jogos são meio sempre parecidos, meio sempre iguais. Outro jogo, F-Zero X, mano. F-Zero X, que está lá disponível no Nintendo 64 do Switch Online. Ah, meus amigos, joguem pra vocês verem a adrenalina que uma corrida ultra veloz dá. A adrenalina de você ter um tiquinho de vida na última volta e aí quase bater e terminar em primeiro lugar. E aí vocês entram pro time de pessoas que ficam pedindo pra Nintendo fazer uma continuação de F-Zero. Joguem jogos de nicho. Eles são bons, mano, eu prometo pra vocês. Eles só têm um público específico porque as pessoas não dão chance pra eles. E é por isso que fica meu apelo pra vocês experimentarem. Para começar, o Xenoblade Chronicles 3 semana que vem. Vocês vão se deparar com um combate confuso, talvez, e uma história lúdica, mas são jogos que valem a pena insistir. Porque quando vocês entendem o que está acontecendo, vocês entendem a gameplay, vocês vão se apaixonar. Muitas pessoas passam por isso, por exemplo, na franquia Monster Hunter, cara. É um jogo de difícil entrada, um jogo que é bastante complexo. É um jogo que requer que você participe de comunidades fora do jogo para entender uma série de coisas, mas se você insiste, mano, também é um dos jogos mais
mais recompensantes que existem. E é assim que alguns jogos de nicho meio que deixam de ser de nicho, porque eles criam uma fanbase fiel que recomenda e recomenda e recomenda, e aí o nicho vira popular. Um exemplo claro são os Souls-likes. Souls-like era nicho, cara, e não é mais. Lá no lançamento de Dark Souls 1, eram os fãs de Demon's Souls só jogando, e aí eles recomendaram Dark Souls, e aí Bloodborne, e aí o pessoal tipo, ah não, é muito difícil. E aí o pessoal recomenda e recomenda, e aí Sekiro ganha o jogo do ano. Até que chegou no ponto de Elden Ring vender mais de 12 milhões de cópias em um mês, mais ou menos. Tipo, Elden Ring virou popular, ele saiu, furou a bolha, e o que era um nicho, um tipo específico, hoje tá cheio de vantagens. Tipo, Souls-like era só jogo da From Software, hoje tem Souls-like 2D, tem os Soldiers, que eu fiz essa análise pra vocês essa semana aqui no canal, tem Souls-like no espaço, tem Souls-like com Roguelike, tem Souls-like com Metroidvania. Tipo, nesses casos é como se lanche de frango ficasse tão popular que começaram a criar lanchonetes específicas de, sei lá, frango com salada, aí outra de frango com doce. Talvez essa analogia com frango foi longe demais, mas eu acho que deu pra entender. Dá pra furar o nicho, é só as pessoas darem chances. Persona era um jogo de nicho, um RPG muito massivo, com muita história, mas muitas pessoas deram chance e hoje ele tem muito peso. Hollow Knight e Metroidvanias eram de nicho, o pessoal reclama que é muito fácil se perder e não sei o que lá, mas foram dando chance, foram insistindo, e hoje tá todo mundo hypadaço pro Hollow Knight Silksong. Então, quando eu mostrar jogos de nicho nos vídeos de análise ou nos rankings aqui no canal, ou coisas do tipo, e falar que esse jogo é top tier, é tier S, é tier A, é um dos melhores jogos do Nintendo Switch esse ano, enfim, não pensem tipo, tá, ok, mas é um jogo de nicho, coelho, você gosta de qualquer coisa. Pensem o seguinte, bom, talvez esse público não seja eu, e talvez esse jogo deve executar algo nele com excelência de um jeito que eu nunca tinha experienciado, porque eu não sou muito familiarizado com jogos desse tipo. E quem sabe, ao experimentar, a dar uma chance, mas tipo, não é uma chance de 5 minutos, é realmente dar uma chance mesmo, você acaba descobrindo uma coisa nova que você gosta, você acaba descobrindo até que você vai virar fã daquilo e nem sabia. Acredite, acontece. Eu fui assim com Monster Hunter. Desse jeito, você joga jogos melhores, mais diversificados, conhece séries novas e para de depender de lançamentos repetidos da mesma coisa de sempre para poder aproveitar o seu console, seja ele o Nintendo Switch ou qualquer outro. Mas se for Nintendo Switch, inclusive, acompanhe a gente aqui e jogue vários jogos de nicho. Eu tenho certeza que você vai se divertir. Assine esse sininho de notificações aí para várias recomendações. E esse, meus amigos, foi mais um Nintendo a sério. Se vocês gostam de se aprofundar um pouco mais sobre os assuntos dos videogames, dá uma olhada nessa hashtag, ela fica aqui do lado do título, ou clica na playlist que tá aqui na descrição, que tem vários episódios muito interessantes pra gente poder discutir e expandir um pouco a nossa mente, porque se a gente gosta dessa paradinha aqui, não seria legal a gente expandir os nossos horizontes pra várias outras paradinhas que às vezes a gente não tinha ideia que a gente ia gostar? Nossa, tá aqui um dos jogos de nicho que eu mais amo, mano. E conta com a gente para sempre avaliar os jogos aqui e recomendar os melhores para vocês nas nossas listas, tá? A propósito, joguem Portal. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like aqui no vídeo, é muito importante para ajudar o algoritmo aqui no canal. Ativa o sininho de notificações aqui no canal também para vocês não perderem outros vídeos bacanas. Nas segundas a gente tem os lançamentos e promoções, terças, quintas e sábados os vídeos de notícias, quarta-feira vídeos de economia para vocês, sextas-feiras os vídeos mais aprofundados e domingos temos os vídeos de história dos jogos, guias das franquias e rankings dos melhores games. Se você não tá inscrito aqui no canal ainda, se inscreve aí, cara, dá essa moral, a gente produz um conteúdo com muito carinho aqui pra vocês e a gente tá com uma meta de bater 300k até o fim do ano e a gente só precisa que um pouco mais de pessoas que o normal decidam, cara, deixar de preguiça e clicar naquele botãozinho ali que não vai te fazer mal nenhum. E se você fizer isso, você ajuda a gente a bater essa meta e ajuda o YouTube a espalhar um pouco mais os nossos vídeos aí na internet pra gente poder continuar fazendo esse trabalho bacana, beleza? Muito obrigado pela sua audiência aqui até o final do vídeo. Se você quiser ajudar a gente mais, considere se tornar um membro aqui no canal ou entrar lá no
no nosso site, coelhinojapão.com, que tem os nossos links afiliados. Tem lá da nuvem, que é coelhinojapão.com/nuvem. Tem o da Amazon, coelhinojapão.com/Amazon. Usando esses links você ajuda pra caramba a gente aqui no canal, independente do que você comprar dentro desses sites, tá? Links aqui na descrição também. E eu vou ficando por aqui, meus amigos. Mais uma vez, muito obrigado por terem assistido. Sejam sempre gentis com as pessoas, porque isso é muito importante pra nossa comunidade dos games. Nos vemos no próximo vídeo. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte e até a próxima, amigos. Valeu!